E hoje nós vamos dar seguimento ao estudo do livro do profeta Joel. Joel, capítulo 1, dos versículos 11 ao versículo 20. Seja muito bem-vindo a mais esse estudo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. A partir do versículo 6 desse mesmo capítulo, Joel começa a anunciar algumas catástrofes, algumas perseguições, a desolação que vai acontecer nessa terra, as afrontas que o povo de Deus vai sofrer. E ele continua falando sobre essas assolações aqui no versículo 11. Acompanha comigo, Joel capítulo 1, a partir do versículo 11, que diz assim: Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Bom, nós vemos aqui que o lavrador, nessa linguagem da agricultura, representa aquele que trabalha na terra, mas ele não possui a terra. O texto também fala sobre vinhateiros, aquele que cultiva e cuida da videira. Nós vemos que o próprio Israel, o Israel literal, esse Israel que nós conhecemos, esse Israel que nós estudamos, ele foi chamado por muito tempo como a videira. Jesus Cristo, ele se assume como a videira verdadeira, mas nós vemos que Israel foi chamado de videira, foi chamado também de figueira. Quando ele fala dos lavradores, ele está falando a respeito daqueles que cuidaram da lei do Senhor, daqueles que deveriam ter lavrado a terra, deveriam ter cultivado a árvore, a videira, que é Israel, mas eles não fizeram da maneira correta. Por quê? Porque a messe do campo pereceu. O Israel literal não entendeu ainda que a aliança foi mudada, que a maneira de regar a terra é diferente. Quando esses lavradores, também chamados por Jesus de construtores, eles não entenderam que eles rejeitaram a pedra, eles rejeitaram a nova maneira de regar a terra, a nova aliança. Eles estavam conduzindo a nação a ficar longe dos caminhos de Deus, a ficar longe, da maneira correta de plantar e de fazer a colheita. Deus, ele usa a linguagem da agricultura também nesse texto para falar sobre o problema que este mundo sofrerá com a economia. Existe uma mensagem espiritual que foi essa que eu acabei de te falar, mas também o livro de Apocalipse vai nos relatar que no final dos tempos será dito assim: olha, não toque no vinho, não toque no azeite, não danifiques o vinho, não danifiques o azeite. Um problema econômico mundial que fará com que as economias acabem quebrando. Fomes em todos os lugares, problemas econômicos nos principais países do mundo, inclusive nós já estamos vendo parte disso. Então, um dos pontos principais que indica o tempo do fim é o problema econômico, e um problema econômico generalizado. Agora olha o versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos do homem. Como eu falei para vocês, como eu falei aqui, Israel, ele também é colocado ali como a figueira, Olhai para a figueira, Jesus nos diz. E aqui você vê o profeta Joel citando vários tipos de árvores, Ele fala sobre a macieira, sobre a palmeira. O texto usando ainda a linguagem da agricultura, mostrando que o que vai acontecer com as nações do mundo. Cada uma dessas árvores representam nações. Então, quando o texto diz que as árvores do campo se secaram, está falando sobre as aflições que as nações do mundo vão sofrer, aflições de opressão, aflições em relação à guerra e aflições no campo econômico. Muitas pessoas sofrerão com a fome e, infelizmente, haverá uma fome generalizada. Por causa da opressão do anticristo, por causa dos flagelos de Deus que virá sobre essa terra. Muitos campos da própria agricultura serão atingidos por catástrofes, e essa terra estará vivendo em um período de fome. Então, a vide se secou, a figueira se murchou, todas essas árvores vão sofrer danos, todas essas nações não vão produzir os seus frutos. Por quê?
Por quê? Por causa dos acontecimentos deste mundo. E o texto ainda diz que já não há alegria entre os filhos dos homens, já não há alegria sobre os moradores da terra. Agora olha o versículo 13, diz assim: Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes do Senhor estão sendo aqui convocados para um período de consagração. O que os sacerdotes da época de Israel deveriam ter feito, Deus está convocando agora, através do profeta Joel. Nós vimos que no estudo passado, no vídeo passado, nós vimos que a mensagem de Joel não é apenas para o Israel literal, para o Israel da época do profeta. Ele está falando sobre os sacerdotes do Senhor de toda a terra para a nova aliança. No final dos tempos, esse mundo estará sofrendo com grandes perdas, com grandes catástrofes. Como eu acabei de falar, as nações não vão estar produzindo os seus frutos. Crise econômica. Os servos do Senhor vão estar sendo perseguidos e Deus estará levantando os seus sacerdotes para que eles estejam em consagração. O profeta Oséias vai dizer que Deus estará levando a sua igreja para o deserto, para um momento particular, em um local ermo, em um local em que não haverá tecnologia, em um local em que a igreja se deparará com um cenário de que ou eu busco Deus ou eu vou perecer. A igreja estará sendo levada para que Deus produza o mais puro azeite, a unção do Senhor para ministrar a palavra de Deus e a unção do Senhor para promover ou para realizar maravilhas. Então, Deus estará tocando, os servos do Senhor, promovendo o gemido do Espírito, promovendo, a necessidade no coração dos sacerdotes do Senhor para que eles estejam buscando a presença de Deus. Agora, o pano de saco, ele representa a humilhação. E buscar a presença de Deus à noite está dizendo o seguinte: sacerdotes do Senhor, no momento em que todas as pessoas estão dormindo, estão descansando, para vocês não há descanso. Por quê? Porque o descanso é o reino milenar. Agora é tempo de buscar a presença de Deus, porque aquilo que se aproxima dessa terra vai trazer grandes catástrofes em todo o mundo. Os servos do Senhor, as duas testemunhas, serão aqueles que vão estar iluminando todo mundo. E como eu falei em vídeos anteriores, assista aqui o vídeo sobre as duas casas de Israel para você saber realmente quem são as duas testemunhas. Agora, continua aí o versículo 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, aqueles que são experientes, aqueles que são homens que têm vida com Deus há muitos anos. Todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Mais uma vez, o profeta cita todos os moradores da terra. E aqui nós conseguimos ver, queridos, que não está falando para o Israel da época do profeta Joel. O texto está nos levando para um tempo em que todos os moradores da terra serão sacudidos, receberão a mensagem de arrependimento. É por isso que Apocalipse capítulo 11 vai falar que os moradores da terra vão ficar felizes quando as duas testemunhas morrerem. Por quê? Porque esses dois profetas, judeus e gentios, os servos do Senhor que vão estar pregando a palavra de Deus, vão estar atormentando os moradores da terra. Como foi dito a respeito do profeta Elias, o perturbador de Israel. As duas testemunhas, os servos do Senhor, vão estar ministrando a palavra de salvação, de arrependimento. E queridos, todas as vezes que você vê o texto citando anciãos, está falando sobre as virgens prudentes. Assista o vídeo sobre a parábola das 10 virgens. Aqueles que têm experiência com Deus, aqueles que são crentes há muito tempo, mas estão dormindo espiritualmente porque ficaram confortáveis com uma teologia estabelecida. Agora, ele diz, promulgai um santo jejum, separação. Ele fala sobre congregar, vai existir ali um tempo, um período em que a igreja será convocada a congregar em cavernas, em locais escondidos, porque o culto será proibido. Será cortado, a oferta de manjares, será cortada a libação. O culto será criminalizado e muitos cristãos que estão dormindo não conseguem enxergar esse cenário já sendo preparado.
Continua aí. Versículo 15. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O grande e terrível dia do Senhor será um período muito pior do que a grande tribulação. Muitas pessoas pensam que o grande e terrível dia do Senhor é a grande tribulação. Queridos, assista ao vídeo que eu vou deixar aqui o link na descrição. O período da grande tribulação é um período quando acabar a grande tribulação, Jesus volta, né, arrebata a igreja, isso acontece no mesmo momento, ele arrebata a igreja, o encontro nos ares, Jesus volta com a igreja glorificada e ali se inicia o grande e terrível dia do Senhor. Será um dia de grande ira, será um dia terrível para aqueles que não têm aliança com Deus e será um dia de grande alegria para aqueles que têm aliança com Deus. Então ele diz, ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Vem como assolação para aqueles que não têm aliança com Deus. Agora olha o versículo 16. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Olha que interessante, o profeta ele vai e volta na profecia. Ele fala sobre as catástrofes do grande e terrível dia do Senhor, fala um pouquinho sobre a grande tribulação. E ele volta no próprio período da grande tribulação falando sobre o quê? Sobre a crise financeira, né, que vai estar diante dos olhos de todas as nações. A crise financeira vai estar acontecendo ali no período da grande tribulação. As nações vão sofrer, pessoas vão ficar, né, vai ter um grande problema de fome, né? O nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre a fome, né? E haverá fome em vários lugares, né? O mantimento dos vossos olhos cessarão. Só que esse texto ele tem uma aplicação espiritual, porque olha a continuação do versículo. E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo. Você sabia que nós recebemos mantimento da casa do Senhor? Nós recebemos um mantimento para que a nossa fé continue ativa. A palavra de Deus é um alimento, é um mantimento. E o profeta está dizendo, vocês não perceberam ainda que no período da grande tribulação virá uma grande apostasia quando o mantimento da casa do Senhor será um mantimento raro? Versículo 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Continua aí que o versículo 18 é conectado. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. E ele segue falando sobre a crise financeira que vai acontecer em todo o mundo. Aqui no versículo 18 ele cita também sobre os rebanhos perecendo. Eu falei sobre, né, a igreja do Senhor que estará sofrendo com uma grande apostasia. Boa parte desse rebanho, boa parte dessa ovelha, e em alguns momentos os profetas falam sobre a igreja, sobre a congregação como bois, né, que são aqueles conduzidos pelo seu pastor que vão estar se perdendo, vão estar perecendo. O período em que haverá uma pobreza, uma falta de mantimento e também as ovelhas que estarão saindo e estarão perecendo. O período da grande apostasia. Agora olha o versículo 19. Diz assim, a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Será um tempo de buscar a presença de Deus. E nada mais. Os servos do Senhor estarão como o profeta Joel aqui, clamando pela presença de Deus. Esse versículo 19 é exatamente, né, uma oração, um clamor do profeta Joel. Ele diz, a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. A igreja estará sendo levada para o deserto, os sacerdotes do Senhor serão tocados pelo Espírito Santo e eles vão ser induzidos a clamar pela presença de Deus. A igreja não terá tempo mais para trabalhar, né? Os servos do Senhor não terão tempo mais para trabalhar em suas profissões. Os servos do Senhor serão separados para buscar a presença de Deus, para clamar pela graça do Senhor, pelo poder do Altíssimo. Versículo 20 agora. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto.
Agora, olha só que interessante. Joel, ele está usando mais uma vez a linguagem da agricultura. Só que nós precisamos entender, queridos, que os rios se secarem e o fogo devorou os pastos, está falando também sobre as catástrofes que vão acontecer no período da grande tribulação e logo após, quando iniciar o grande e terrível dia do Senhor. Vai lá comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler apenas o versículo 7, que diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aqui o apóstolo Pedro, ele está repetindo as catástrofes, as destruições que estarão acontecendo e a criação que será consumida pelo fogo. Olha só Apocalipse. Olha o que diz Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8 e o versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Então, quando o profeta Joel, ele usa essa linguagem da agricultura, falando sobre a criação, sobre as plantações que sofrerão esses danos, está falando sobre a criação que vai estar sendo afetada, a agricultura, os plantios. Quando Joel fala sobre os rios se secarem, quando Joel fala sobre o fogo devorar os pastos do deserto, ele está falando justamente dessas palavras, do apóstolo Pedro e também do apóstolo João, sobre os flagelos que estarão vindo sobre essa terra por causa do pecado da humanidade. Os flagelos, tanto pela destruição do fogo, como por outros flagelos, são destruições que, infelizmente, a criação vai estar sofrendo. Deus estará trazendo esses flagelos para destruir aqueles que destroem a terra. O profeta Joel, ele fala sobre a criação que está gemendo. Você sabia que que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a criação que está gemendo? A criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ou a criação geme esperando a revelação dos filhos de Deus. O que isso significa? Significa que quando Jesus Cristo voltar a essa terra, ele voltará com os santos, com seus corpos redimidos, glorificados. E toda a criação será restaurada. Os pastos voltarão, a produzir da maneira correta. Os animais estarão em tranquilidade, porque eles não serão mais maltratados. Essa criação hoje geme por causa da destruição, por causa do pecado. Então, ela geme, ela sofre esperando a manifestação dos filhos de Deus, quando todas as coisas serão restauradas na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, o profeta Joel, ele fala, nesta profecia do capítulo 1, ele vai e volta na profecia. Em um determinado momento ele fala sobre o que vai estar acontecendo na grande tribulação, algumas catástrofes, alguns flagelos, outras coisas piores vão estar acontecendo quando acabar a grande tribulação. Jesus Cristo vai voltar e estabelecer o seu juízo sobre essa terra. Apocalipse capítulo 11, no versículo 18, vai falar que quando Jesus Cristo assumir as nações dessa terra, ele vai estar fazendo uma limpeza nessa terra, destruindo aqueles que destroem a terra. Bom, nós finalizamos aqui o capítulo 1 do profeta Joel. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre Joel capítulo 2. Obrigado pela sua companhia e eu te aguardo nas próximas meditações.